que essa gente está fazendo aqui? A voz cortou o silêncio da primeira classe. Fernanda levantou os olhos e viu o homem de terno azul marinho, apontando na direção dela. Alto, cabelo escuro, penteado para trás, relógio caro no pulso. Olhava para ela como se olhasse para um inseto. Cecília começou a chorar alto. O choro de bebê de 1 ano, que não entende, porque todo mundo está olhando. Moça, com licença, a comissária se aproximou. Sorriso profissional no rosto. Posso ver sua passagem? Fernanda tirou o papel da bolsa. As mãos tremiam, sentiu os olhares de todos os passageiros. Um homem de terno escuro na poltrona da frente observava em silêncio. A mulher do outro lado fingia ler uma revista. A passagem está correta, senhor. A comissária falou para o homem de terno azul. Ela tem direito a este assento. Isso é absurdo. Rodrigo se levantou, gesticulando. Olha para ela. Olha para a roupa dela. Isso aqui é primeira classe, não ônibus intermunicipal. Fernanda olhou para a própria blusa bege simples, a calça cinza desbotada, limpas, mas claramente baratas. Cecília continuava chorando, o rosto vermelho, a boca aberta. Senhor, por favor, e ainda traz uma criança chorando. Eu paguei 15 mil reais brasileiros nessa passagem para ter sossego. Eu também tenho o direito de estar aqui. Fernanda finalmente falou. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Rodrigo riu, uma risada curta, seca. Direito, você ganhou essa passagem em algum sorteio? Os outros passageiros assistiam, ninguém falava nada. A comissária olhava de um para o outro, claramente sem saber o que fazer. Foi um presente, Fernanda disse. Presente. Rodrigo repetiu a palavra como se fosse uma piada. Alguém muito generoso para dar primeira classe, para quem claramente não pertence a este lugar. Cília chorava mais alto. Agora Fernanda tentou acalmá-la, balançando ela no colo, mas a tensão deixava tudo pior. Vou resolver isso. A comissária decidiu. Senhora, por favor, me acompanhe. Fernanda se levantou. Todos olhavam. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto seguia a comissária pelo corredor. Vou acomodá-la em uma área separada, mais tranquila. Era uma cortina dividindo um pequeno espaço no canto da primeira classe, isolada, escondida. Obrigada, Fernanda murmurou. A comissária assentiu e se afastou. Fernanda sentou. Cecília finalmente se acalmando contra o peito dela. Pelo vão da cortina, viu Rodrigo se acomodar na poltrona, satisfeito, pegou uma taça de champanhe que a comissária ofereceu e brindou sozinho. Fernanda fechou os olhos. Nunca vou esquecer esse homem. O resto do voo passou em silêncio. Cecília dormiu, exausta de tanto chorar. Fernanda não conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela, pensando no tio que não via há anos, que nunca tinha ajudado, que agora do nada mandava a passagem de primeira classe. Para quê? O avião pousou às 4 de Siemperstad. Fernanda desceu com Cecília no colo, ainda dormindo. Viu Rodrigo passar por ela no corredor sem olhar, como se ela não existisse. Do lado de fora do aeroporto, um carro preto esperava. Um motorista de uniforme segurava uma placa com o nome dela, Senhora Fernanda. Ela sentiu. O carro era silencioso, com ar-condicionado gelado. Cecília continuou dormindo durante todo o trajeto. Fernanda olhava pela janela vendo a cidade passar. Prédios grandes, lojas caras, ruas limpas. Pensou em voltar, pegar o próximo voo, esquecer tudo isso, mas precisava saber porque agora o que ele queria. O carro parou em frente a uma casa grande. Não era uma mansão ostensiva, mas era claramente cara. Jardim bem cuidado, portão automático, câmeras de segurança. Chegamos, senhora. Fernanda desceu. Cecília acordou com o movimento, os olhinhos piscando confusos. A porta da casa abriu, um homem apareceu, Kleber. Ela não o via há 15 anos, mas reconheceu imediatamente. Mais velho agora, cabelo grisalho, mais magro do que lembrava. 64 anos, mas parecia mais, cansado, olhos fundos. Fernanda lhe sorriu, um sorriso hesitante, inseguro. Você veio? O que você quer? O sorriso de... Vacilou. Entra, por favor, vamos conversar. A casa por dentro era ainda maior do que parecia. Tudo no lugar, decoração sóbria, silêncio pesado, fria. Fernanda sentou no sofá, Cecília no colo. Kleber sentou na poltrona em frente. Ela é linda, ele disse, olhando para a bebê. Parece com você quando era pequena. O que você quer, tio Kleber? Ele suspirou direto ao ponto. Você sempre foi assim. Aprendi a ser. A vida me ensinou. Ele desviou o olhar. As mãos dele tremiam levemente sobre os joelhos. Eu sei que você tem raiva de mim, ele disse. E você tem razão. Raiva é pouco. Kleber abaixou a cabeça.
Eu errei, Fernanda, errei muito. Passei a vida inteira construindo meu império, acumulando dinheiro e esqueci das pessoas. Esqueci de você. Não esqueceu. O Senhor escolheu. É diferente. Ele engoliu em seco. Era verdade. E os dois sabiam. Minha mãe pediu sua ajuda. Fernanda continuou. Quando eu tinha 14 anos, quando a gente não tinha o que comer, você disse não, eu lembro. Disse que não era problema seu, que a gente tinha que se virar. Eu lembro de cada palavra, Fernanda. E agora você manda passagem de primeira classe. Para quê? Para limpar sua consciência. Kleber levantou os olhos. Tinha algo neles que Fernanda não esperava ver. Dor, medo. Não vou pedir perdão. Não mereço, mas eu queria. Queria te ver. Queria conhecer ela. Ele olhou para Cecília. Queria, não sei, ter a chance de não morrer sozinho. Fernanda franziu a testa. Do que o senhor está falando? Kleber abriu a boca para responder, mas uma tosse o interrompeu. Forte, seca, dolorida. Ele segurou o peito, o rosto contorcendo. O senhor está bem? Ele levantou a mão pedindo um momento. A tosse passou. Ele respirou fundo. A gente conversa sobre isso depois. Agora só fica, por favor, alguns dias. Fernanda olhou para ele, o homem que ignorou ela a vida inteira, que deixou ela passar fome enquanto nadava em dinheiro, mas tinha algo errado. Ela podia ver na magreza dele, na tosse, no tremor das mãos. Eu vou ficar, ela disse, finalmente, mas não espere que eu perdoe fácil. Não espere que eu esqueça. Kleber fechou os olhos por um segundo, alívio. Eu não espero nada, Fernanda, só obrigado por estar aqui. Ela não respondeu, pegou Cecília e foi para o quarto que a empregada indicou. Naquela noite, Fernanda ficou acordada no quarto de hóspedes. Cecília. Vamos votar, ela disse. Quem apoia a expansão do programa? Rodrigo levantou a mão, depois outro sócio e outro. Ricardo olhou ao redor. Viu que estava perdendo. Eu voto contra. Registrado. Fernanda contou os votos. 7 a favor, 2 contra. O programa foi aprovado. Ricardo se levantou. Isso é um erro, talvez. Fernanda deu de ombros, mas é o meu erro para cometer. Ele saiu da sala batendo a porta. Depois da reunião, Fernanda encontrou Rodrigo no corredor. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por provar que pessoas podem mudar. Ele deu um sorriso pequeno. Você que me ensinou. Não, eu só te forcei a olhar. Você escolheu mudar. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles diferente, agora mais leve. A inauguração do conjunto habitacional é semana que vem. Fernanda disse, eu sei, vou estar lá. Bom, ela hesitou. Rodrigo? Sim. Você quer jantar com a gente? Eu e a Cecília. Ele pareceu surpreso. Sério? Sério? O sorriso dele se alargou. Eu adoraria. A semana da inauguração chegou. 200 casas novas, simples, mas dignas, pintadas de cores alegres, jardins pequenos na frente, playground no centro. Fernanda chegou cedo, Cecília no colo, Duans agora andando, falando cheia de vida. Rodrigo apareceu. 1 hora depois, camisa simples, calça jeans, o relógio caro ainda no pulso, mas coberto de tinta de uma parede que ajudou a pintar. As famílias começaram a chegar, segurando chaves novas, lágrimas nos olhos. Maria estava lá com os 3 filhos, sorrindo pela primeira vez desde que Fernanda a conheceu. A cerimônia foi simples, discursos breves, chaves entregues. Fernanda subiu no pequeno palco. Meu tio construiu essa empresa por 40 anos. Levantou prédios de luxo, fez muito dinheiro, mas esqueceu de uma coisa. Ela olhou para a multidão. Esqueceu que construção não é só tijolo e cimento, são vidas, famílias, sonhos. Cecília puxou a manga dela. Fernanda pegou no colo. Meu tio me deixou essa empresa com uma missão. Não só construir para quem pode pagar, mas para quem precisa. Ela olhou para Rodrigo. E eu não estou sozinha. Tenho pessoas que aprenderam, que mudaram, que abraçaram a causa. Aplausos. Ricardo não estava lá. Tinha vendido suas ações na semana anterior. Saiu da empresa sem olhar para trás. Boa viagem, Fernanda tinha dito quando ele foi embora. Depois da cerimônia, Fernanda caminhou pelo conjunto. Cecília, correndo na frente agora, brincando com outras crianças. Rodrigo caminhou ao lado dela. Você conseguiu, ele disse. Nós conseguimos. Eles pararam perto do playground. Seu tio estaria orgulhoso. Rodrigo disse. Talvez. Fernanda olhou para o céu. Eu gosto de pensar que sim. Cecília voltou correndo, os braços levantados. Colo mamãe. Fernanda ia pegá-la, mas Rodrigo foi mais rápido. Posso? Fernanda assentiu. Rodrigo pegou Cecília desajeitado no começo, mas a menina não se importou. Riu, tocando o rosto dele. Moço engraçado, ela disse. Rodrigo riu. Uma risada verdadeira. Fernanda olhou para eles. O homem que a humilhou no avião.
agora segurando a filha dela, sorrindo. Pessoas mudam, às vezes demora, às vezes dói, mas mudam. Rodrigo olhou para ela, algo nos olhos dele que não estava lá antes, Fernanda. Sim. Ele hesitou, abriu a boca, fechou, nada, só obrigado por não desistir de mim. Ela sorriu, eu não desisti. Você que não desistiu de você mesmo. O sol começava a se pôr. Famílias entrando em casas novas, crianças brincando, Rodrigo segurando Cecília. Fernanda olhou ao redor uma última vez, até que Cecília puxou o cabelo de Rodrigo. Ele fez uma careta exagerada. A menina gargalhou. Ela gostou de você, Fernanda disse. Crianças têm péssimo gosto, disse Rodrigo brincando com Cecília. Ou excelente, elas veem o que a gente esconde. Rodrigo olhou para ela. O sol batia no rosto de Fernanda, dourado e quente. Aquele jantar ainda está de pé? Ele perguntou. Sexta-feira, 8 horas. Não atrasa. Eu nunca atraso. Mentiroso. Os dois riram. Cecília riu junto, sem entender a piada. 6 meses depois, Rodrigo não jantava mais na casa de Fernanda. Morava lá. Não foi rápido, não foi fácil. Tiveram brigas, tiveram dúvidas. Noites em que Fernanda quase mandou ele embora. Manhãs em que Rodrigo quase se foi, mas escolheram ficar. Cecília foi a primeira a aceitar completamente. Para ela, Rodrigo era só o moço engraçado que fazia careta e a levava para o parque. O resto não importava. Fernanda, mesmo escolhendo arriscar, demorou um pouco mais. Às vezes, ainda via o homem do avião, quando olhava para ele, a voz cruel, o sorriso debochado. Mas via também o homem que construiu uma casa com as próprias mãos, que chorou pedindo perdão, que acordava de madrugada, quando Cecília tinha pesadelo. Os dois homens ainda existiam para ela. Mas Fernanda escolheu acreditar na mudança. 1 ano depois da inauguração, Rodrigo pediu ela em casamento, simples, sem anel caro. Só os 3 no quintal. Cecília brincando na grama. Você sabe que eu não te mereço, ele disse. Não merece, Fernanda concordou. Mas eu quero você mesmo assim. Ele sorriu. Ela sorriu. Cecília pulou em cima deles, comemorando. Às vezes, o maior arrependimento da sua vida se torna o começo da sua maior transformação. E às vezes, quem você humilhou se torna quem te ensina o verdadeiro valor de ser humano, o verdadeiro valor do que é o amor. Se essa história tocou seu coração, imagine o impacto que ela pode ter em outras pessoas. Curta este vídeo para espalharmos mais histórias inspiradoras. Deixe um comentário contando o que mais emocionou você nessa jornada. E se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa. Toda história tem um poder transformador. E aqui nós acreditamos que as melhores ainda estão por vir. Obrigado por assistir ao Vidas em Histórias e até o próximo vídeo.